Bahia Meio-Dia. Oferecimento Curso Galileu, líder em aprovação. E aniversário Cipolate. Compre, concorra. Olá, muito boa tarde, 12:01. O Bahia Meio-Dia está no ar. A gente tem imagens ao vivo de Itabuna, onde a temperatura está em 29 graus, 69% a umidade relativa do ar e tem previsão, sim, de pancadas de chuva ao longo do dia. Você aí de Ibirapitanga, Mucuri, de Ilhéus e Itororó, seja muito bem-vindo. É hora agora de você se informar, começar a semana assim, sabendo o que está rolando na sua região. Nesta edição do Bahia Meio-Dia, a gente vai falar da ocupação dos leitos de UTI em Itabuna. Todos os leitos de UTI estão ocupados. Franciele Caetano, boa tarde, Franciele. Que situação, hein? Boa tarde, Roger. Boa tarde a todos de casa. Segundo o último boletim divulgado pela Prefeitura ontem, os 49 leitos para pacientes com a Covid-19, que ficam distribuídos entre os hospitais Manuel Novaes, Calixto Midles, Hospital de Campanha e Hospital de Base, todos estão ocupados. Para falar sobre esse assunto, daqui a pouquinho eu volto com a secretária de Saúde, Lívia Mendes. É com você. Ok, Franciele. Novas doses de vacina chegaram em Ilhéus. São as primeiras doses da vacina da Pfizer. É isso que Isabela Freitas vai falar pra gente daqui a pouquinho, né, Isabela? Boa tarde. Oi, Roger. Muito boa tarde para você e todos que nos acompanham. Olha, novas doses, mais um imunizante chegando até aqui o interior do estado. São aproximadamente pouco mais de 4 mil doses da vacina da Pfizer que já chegaram aqui no Núcleo Regional Sul e foram distribuídos para os 68 municípios que fazem parte do núcleo. A gente vai trazer todos os detalhes sobre o público-alvo que vai receber aí essas novas vacinas e vamos trazer também atualizações sobre a vacinação aqui em Ilhéus. Daqui a pouquinho a gente traz mais detalhes, Roger. Tá certo então. Valeu, Isabela. O BMD de hoje também vai falar sobre a vacinação dos trabalhadores do transporte de Itabuna contra a Covid-19. Teve vacinação no sábado e o movimento foi grande no Clube da UZEME, no bairro São Caetano. Rodoviários, mototaxistas, taxistas, trabalhadores do transporte escolar e de transportadoras de carga receberam a primeira dose do imunizante. Só que teve muita reclamação, gente, por falta de organização. Foi feita até uma fila. As categorias providenciaram uma lista e aí o pessoal ia chegando e assinando essa lista. Só que mesmo assim deu muita confusão, muito trabalho para organizar a vacinação das categorias. A gente também vai falar sobre a identificação de variantes da Covid-19 no extremo sul. 3 casos de mutações do novo coronavírus já foram confirmados, 2 de Manaus e 1 do Reino Unido. O Centro de Informações Estratégicas de Vigilância em Saúde do Estado recomenda que os moradores redobrem os cuidados contra a doença. Isso para evitar que essas variantes de atenção elas se disseminem e que haja uma piora, né, do quadro epidemiológico da região. Essas e outras notícias você confere a partir de agora. O seu cardápio mais completo de notícias da região já está no ar. Itabuna está com 100% dos leitos de UTI ocupados e apenas 3 clínicos estão disponíveis. Situação muito preocupante. Franciele está ao vivo com a secretária municipal de saúde aqui de Itabuna. Vamos falar com a Franciele agora. Bom, Franciele, é uma situação crítica e eu já quero saber se diante desse número extremo, se existe algum planejamento de ampliação na oferta dos leitos de UTI. Olá, Roger. Mais uma vez, bom dia, né, para quem está chegando. Então, eu estou aqui com a secretária Lívia, nós conversamos agora há pouco, e ela chegou a falar também sobre essa questão do número, que o boletim foi de ontem e a cada hora esse número muda. Mas para falar melhor sobre o assunto e também sobre essa pergunta, secretária, que Roger já deixou aqui para a gente, se há possibilidade de ampliação dos leitos. Nós gostaríamos que você pudesse falar sobre a ocupação, que está em 100%, e se há essa possibilidade também de ampliação. Boa tarde. Boa tarde, Franciele. Boa tarde, Roger, todos que estão nos ouvindo.
bem-vindo. Como eu estava explicando, é um processo muito dinâmico, né? Ontem nós alcançamos 100%, hoje já está em 93%. O fato é que a gente vem nos últimos 5 dias sempre acima de 90%. E isso é que é preocupante, né? Apesar de hoje ter leito, amanhã não ter, o importante é quem vai ficar na fila esperando por uma vaga de UTI. E isso a gente não pode prever. O que a gente observa é o comportamento da população realmente descumprindo os protocolos, né, de prevenção, festas, denúncias de festas, de aglomerações, e isso faz com que realmente os números subam, mais pessoas precisem de internação, precisem de UTI, e a gente vai ficar numa situação complicada. Lembrando que a gente ficou numa situação parecida com essa antes da abertura dos leitos de campanha. Já abrimos mais 20 leitos e voltamos agora novamente a ficar numa situação muito desconfortável e muito preocupante. Com relação à abertura de novos leitos, a gente já vinha falando, o hospital de campanha foi um esforço imenso, né, tanto pela equipe, né, especialista em atendimento a pacientes de cuidados críticos, e aí a gente não tem mais como abrir novos leitos de UTI. Nenhum estado vai conseguir também abrir tantos novos leitos de UTI. Nós já começamos a enfrentar problemas também nos medicamentos, naquele chamado kit intubação. Não é uma questão de dinheiro, é uma questão de fornecimento. Os fornecedores não têm para fornecer e atender todo o Brasil. Itabuna, todos os hospitais já estão com estoque realmente crítico. Então não vai adiantar abrir novos leitos se não tiver material humano para trabalhar e muito menos medicamentos. Então as pessoas precisam se conscientizar que a gente pode estar perto de uma terceira onda. E com o aumento, né, do número de casos, há possibilidade em alterar essas questões com relação às medidas restritivas? Pode vir a acontecer alguma alteração? Então, o secretariado do município já retomou a discussão hoje, né? Vamos fazer junto ao prefeito, avaliar todos esses números dos últimos dias, a situação dos medicamentos também, que o prefeito já está a par, né, da nossa dificuldade nesse fornecimento do kit intubação. Pedimos, inclusive, ajuda ao Estado, estamos aguardando um retorno. Então, a gente vai rever para a próxima semana, principalmente o fim de semana, como que a gente vai deixar essas medidas aí restritivas. Certo. Nós tivemos acesso a um balanço nas fiscalizações da Operação Oxigênio desse final de semana. E, assim, foi possível verificar que foram muitas festas, muitas autuações. Com relação, como é que está essa questão das fiscalizações? Assim, só estão acontecendo aos finais de semana, durante a semana também? A gente percebeu que sempre tinha muito mais movimento durante os finais de semana, né? Da sexta até o domingo. Então, algumas vezes durante a semana nós mudamos a forma de atuação, tiramos um dia, colocamos em outro, sempre em parceria com a Polícia Militar e a Polícia Civil. Agora a gente fez desde o dia 2, né, a véspera do feriado. Então foram muitas denúncias, né, de festas, de aglomerações. Nós recebemos durante todo o final de semana vídeos das pessoas em bares, fazendo festa com música, dançando, aglomerando, todas sem máscaras. Então isso realmente contribui para esse aumento dos números. Estava conversando hoje mais cedo com o doutor Eric, a ocupação da UTI no hospital de campanha, o paciente mais velho tem 60 anos. Então o perfil mudou completamente. A gente vê que realmente são jovens, cada vez mais acometidos, né, infectados e às vezes precisando de um leito de terapia intensiva. Certo. Roger, tem uma pergunta? Sim, eu quero saber o seguinte, além dela ter falado que são 93%, porque é muito dinâmico, mudou, né? Hoje já são 93% de ocupação. O tempo, ela pudesse falar do tempo que hoje as pessoas estão passando em média no leito de UTI. Porque o vírus está cada vez mais letal, tem variantes chegando que são mais letais, mais violentas. Para falar um pouco sobre o tempo médio que as pessoas estão passando nos leitos de UTI para a Covid. Certo. Como a senhora falou, que é muito dinâmico e que varia bastante. Hoje pode ter vaga, amanhã não. Ele quer saber qual o tempo médio que as pessoas estão passando nos leitos de UTI. Então, o paciente de UTI, ele tende a ficar mais tempo, né, de Covid, ele tende a ficar mais tempo utilizando o respirador. Então, é isso que dificulta também a rotatividade desses leitos. Em média, não fica menos do que 2 semanas, em média. Mas claro que tem pacientes que entram e saem, né, com menos tempo e outros que ficam até mais tempo. Certinho, certinho. Sim, Roger. Desculpa, não ouvi.
bem da secretária sobre se, já que ela é membro do Comitê Covid aqui em Itabuna, se ela pensa assim, em pedir mais apoio da Polícia Militar, porque a gente está vendo que nessas festas os organizadores estão fazendo pouco caso. Se eles não pensam em estar enquadrando essas pessoas, como caso de polícia, atentado contra a saúde pública mesmo. Certo. A senhora, como membro do comitê, né, da Covid, se vocês pensam em pedir um apoio maior à Polícia Militar, tendo em vista que os organizadores continuam realizando as festas sem nenhum tipo de respeito com relação à situação que nós estamos vivendo, se não seria o caso de pedir um apoio maior com a Polícia Militar da cidade? Não, a Polícia Militar ela já dá um suporte muito grande, né, na Operação Oxigênio. Sempre estamos com o Tenente Coronel Ferreira Lopes em contato para melhorar essa Operação Oxigênio. O problema é realmente o que vocês comentaram, é o desrespeito, né? A polícia vai, a Operação Oxigênio vai, dispersa aquele aglomerado ali que está, e das costas as pessoas voltam a se aglomerar, fazer festa, e nem o efetivo da Polícia Militar e nem os fiscais da Secretaria de Saúde, de outras secretarias da Prefeitura, tem esses braços para estar em todos os lugares ao mesmo tempo, né? Então a gente precisa da consciência das pessoas, dos presidentes de bairro, dos líderes de comunidade, né, para poder nos apoiar e fiscalizar juntamente conosco. Certinho. Secretária, muito obrigada pelas informações, pelos esclarecimentos, tá bom? Obrigada, Roger, eu volto com você. Ok, Franciele, muito obrigado. O pessoal não tem consciência, né, gente? Mas eu tô vendo o seguinte, que não vai adiantar pedir pela consciência dessas pessoas. Se o Comitê de Covid aqui de Itabuna, de Ilhéus, não apelarem para que o Ministério Público, a Justiça, entre de uma forma mais efetiva nessa luta, nessa briga, não vai ser possível convencer as pessoas a não se aglomerar. Porque assim, a gente nota que há um desrespeito e há um desrespeito à saúde pública. E bem, até onde eu saiba, existem no Código Penal enquadramento para atentado contra a saúde pública, crime contra a saúde pública. Então vamos ver aí se o comitê se reúne e muda essa estratégia, porque a estratégia, da maneira como está sendo aplicada hoje, a gente está vendo aqui todos os dias que não está funcionando. Vamos conferir a ocupação dos leitos clínicos e de UTI em outras cidades da região. Os dados são da Secretaria de Saúde do Estado, a CESAB. A gente vê aqui que em Ilhéus são 81 leitos de UTI para a Covid, 73% destes leitos estão ocupados. Os leitos clínicos são 70, 31 seguem ocupados, portanto, taxa de ocupação de 44%. Agora, lá no extremo sul, temos taxas bem mais altas, né? Eunápolis, com 85% dos 20 leitos, 17 ocupados. Nos clínicos, 20 leitos, são 13 ocupados, 65%. Em Porto Seguro, onde não há leitos clínicos, vamos então falar só dos leitos de UTI, 95% a taxa de ocupação. Dos 20 leitos, apenas um disponível. E em Teixeira de Freitas, gente, é a situação mais crítica mesmo. Tanto leitos clínicos, que são 15, quanto os que são 10, quanto os leitos para UTI, que são 15, todos estão ocupados. 100% a taxa de ocupação, tanto para leitos de UTI quanto leitos clínicos. E o ex-prefeito de Itabuna, Claudivane Leite, de 58 anos, está com Covid-19. Ele e a esposa, Maria Aparecida Magalhães, de 59 anos, estão internados no hospital de campanha. Segundo a família, eles foram levados até a UPA e a médica indicou a internação para tratar a doença e fazer exames, porque a saturação da esposa estava baixa e a do ex-prefeito estava no limite. A família disse ainda que o quadro de saúde deles é considerado estável. Uma criança de Teixeira de Freitas morreu no último sábado por complicações da Covid-19. O menino de 11 anos estava internado no Hospital Manuel Novaes, aqui em Itabuna. Segundo a Santa Casa de Misericórdia de Itabuna, a criança veio transferida do Hospital Materno-Infantil de Teixeira de Freitas no dia 29 de maio. O hospital disse ainda que a criança era neuropata e que deu entrada na unidade em estado grave, precisando de ventilação mecânica. A gente segue falando de Covid. Esse fim de semana teve mais aglomerações na passarela do álcool, que fica no bairro Pontal, em Ilhéus. Mais uma vez, pessoas desrespeitando as medidas de prevenção à Covid-19 e o decreto que determina o toque de recolher no município. A gente percebe nessas imagens que a maioria das pessoas não usa máscara.
A gente vê que eles não usam máscara, não tem respeito, levam, na verdade, o vírus para onde quer que vá, né? Para casa, para os amigos. Quem trabalha no comércio leva para o comércio, para os clientes, para os fregueses. Ou seja, são situações assim absurdas que a gente já falei aqui. Os comitês de controle da doença nos municípios precisam mudar a estratégia de abordar essas pessoas. Nós pedimos uma posição da Prefeitura de Ilhéus sobre a fiscalização na passarela do álcool. Gabriel Bittencourt, secretário de Mobilidade Urbana de Ilhéus, disse que vai ter uma reunião com as polícias civil e militar e os comerciantes da passarela do álcool a respeito das aglomerações na passarela do álcool. E que só depois dessa reunião vai se pronunciar. Ainda falando em aglomeração, a Polícia Militar encerrou uma festa com cerca de 400 pessoas em Itacaré. O evento foi realizado num sítio, às margens da BA-001. A polícia disse que cerca de 50 veículos estavam estacionados no local e que os ingressos para a festa estavam sendo vendidos a R$15. Ainda de acordo com a PM, enquanto a ação era realizada, táxis e vans chegavam ao local com mais pessoas. Com a chegada da polícia, o pessoal saiu correndo em direção a uma mata. A aparelhagem de som foi apreendida e apresentada na delegacia. 3 variantes da Covid-19 já foram identificadas em cidades do extremo sul. As autoridades em saúde recomendam que os moradores da região redobrem os cuidados contra a doença. A variante chegou aqui no Prado, não está brincadeira, tá bom? O decreto saiu, crianças até 12 anos não podem estarem na rua, bebida alcoólica foi suspensa, tá bom? Então usem máscara, usem álcool, ok? O alerta feito na entrada de Prado pela barreira sanitária foi uma das medidas preventivas para tentar conter o avanço da doença e a propagação de novas variantes. A cidade já registrou um caso de mutação do novo coronavírus. A nova cepa identificada em Prado foi a do Reino Unido, em uma senhora de 86 anos. Ela deu entrada no hospital da cidade com febre, tosse, dor de cabeça, dificuldade para respirar e saturação abaixo de 90. Depois de 3 dias internada na unidade de saúde, a idosa morreu. O município até intensificou as ações, né, depois desse relato, desse caso dessa paciente, até para que a gente pudesse observar se haveria um outro caso. Graças a Deus nós não tivemos, mas de qualquer forma as ações foram intensificadas. Hoje o município conta com a instalação de barreiras sanitárias, né, algumas ações educativas que a gente realiza no comércio local com relação à orientação, né? Porque, na verdade, as pessoas já conhecem as medidas, a gente só intensifica que elas sejam sempre adotadas. O caso da nova variante só foi descoberto por causa do sequenciamento genético feito pelo LACEN em Salvador, realizado em 225 amostras de 88 municípios baianos. Na Bahia, nós só temos a detecção do Reino Unido e a P1 de Manaus. No extremo sul, o CIEVES ele recebeu a notificação da detecção de apenas 3 amostras, né, dessas variantes de atenção, sendo 2 delas da variante de Manaus e uma da variante do Reino Unido. Mucuri também registrou um caso de variante, a P1 de Manaus. Nós temos caso aí de que a pessoa já foi identificada de Covid, P1, e se agravou muito. Estamos com dificuldade de recuperar essa pessoa. A certo tempo é mais demorado para se recuperar, então é preciso que todos estejam atentos. Com registros de novas variantes em cidades do interior, é preciso dobrar os cuidados contra a Covid-19, como explica a coordenadora do Centro de Informações Estratégicas em Vigilância em Saúde do Estado. Por essas variantes de atenção elas estarem relacionadas a uma maior transmissibilidade e maior gravidade do quadro clínico, elas requerem um maior cuidado da população. Isso para evitar que essas variantes de atenção elas se disseminem e que haja uma piora, né, do quadro epidemiológico da região. O extremo sul já enfrenta uma situação delicada há dias, com falta de leitos de UTI para pacientes graves da Covid-19. Para quem vive na região, a preocupação é grande. Uma preocupação, sim, deve ser social, deve ser geral. É uma doença que a gente não sabe direito como veio, a gente não consegue enxergar, mas a gente sabe que está aí, está matando gente.
e a preocupação deve ser coletiva, sim. E no caso da região do Extremo Sul, a gente sabe que existe um trânsito interestadual maior, já que ele está lá, aqueles municípios ali estão próximos do Espírito Santo, de Minas Gerais, e as pessoas circulam entre os estados ali muito intensamente. Gente, vamos para um rápido intervalo. Na volta, a gente vai falar sobre a vacinação contra a Covid-19 aqui na região. Você confere o cronograma para hoje e as informações sobre a chegada das doses da Pfizer para a vacinação de grávidas e puérperas. Agora são 12 horas, 21 minutos. O intervalo passa rapidinho. Eu espero você. O BMD volta falando da chegada de novas doses da vacina contra a Covid-19 em Ilhéus. São vacinas da Pfizer, mas essas doses são para um público específico. Vou falar aqui com a Isabela Freitas. Oi, Isabela, público específico que inclusive você está aí no meio, né? Boa tarde. Oi, Roger, boa tarde de novo. Exatamente, estou dentro desse público aí, viu, Roger? Essas vacinas da Pfizer, lembrando que esse é o primeiro lote da Pfizer que chega aqui na região sul e que começou a ser distribuído de fato para o interior do estado, porque até então a vacina da Pfizer ela só estava sendo aplicada na capital e em algumas cidades da região metropolitana. Aqui na região sul, o Núcleo Regional Sul de Saúde recebeu um pouco mais de 4.000 doses, 4.020 doses. Isso aí vai atender o suficiente até então à expectativa, cerca de 20% das gestantes e puérperas, que são as mulheres que tiveram parto recentemente e têm bebês até 45 dias. Isso para gestantes e puérperas que, independente de ter comorbidades ou não, esse público ele vai ser rastreado aí pelos municípios para iniciar essa vacinação. Esse público de gestantes tem que ter a partir de 18 anos, como também o caso das puérperas. Essas vacinas chegaram aqui na região no fim de semana, diferentemente das outras, elas foram buscadas em Salvador através de transporte rodoviário, elas foram recebidas pelo Núcleo Regional de Saúde Sul, tanto as vacinas, né, como também os aplicadores que são as seringas que aplicam, que são diferenciadas para esse tipo de vacina que é a Pfizer. Então, elas foram recebidas lá em Salvador e trazidas aqui para o Núcleo Sul e hoje elas foram distribuídas para os 68 municípios. E para essa entrega, teve até uma reunião hoje com o Núcleo Regional de Saúde Sul e os representantes, os secretários de saúde dos municípios, como também aplicadores e os coordenadores de vacinação para esclarecer dúvidas sobre essa reunião que aconteceu de forma remota. A diretora do núcleo, Domilene Borges, ela enviou um vídeo explicando as principais dúvidas e a necessidade dessa reunião para esclarecer aí e evitar desperdício dessa vacina. Olha só o que ela falou. Foram 4.020 doses destinadas aos 68 municípios que compõem o Núcleo Regional de Saúde Sul. Iniciamos a distribuição aos municípios na manhã dessa segunda-feira. Nós orientamos que os municípios se organizem com o propósito de não perder doses de vacina, então o interessante é que eles façam essa vacinação de forma agendada. O público-alvo inicial é 20% do número de gestantes e mulheres que deram à luz até 45 dias, com ou sem comorbidades a partir de 18 anos de idade. E com certeza nós teremos uma imunização com sucesso aí nesse novo público e com essa nova vacina. De acordo ainda com Domilene, houve um certo receio dos municípios na questão das dúvidas em como acondicionar essa vacina da Pfizer, que necessita de maiores cuidados, como também em relação à aplicação, dúvidas essas que foram tiradas aí nessa reunião, e a gente aguarda ainda esse calendário dos municípios em relação a partir de quando vai iniciar de fato essa imunização com a Pfizer. Agora, Roger, vamos falar um pouco sobre a vacinação que está acontecendo hoje aqui em Ilhéus, o público-alvo aí para a primeira dose. Vamos ver a cartela aí com as informações. Hoje, aqui no município, estão sendo vacinadas lactantes a partir de 30 anos
que estão amamentando aí crianças entre 2 meses até 1 ano de vida. Os locais a gente está vendo aí dessa vacinação está acontecendo no PSF da Conquista, Joaquim Sampaio, no UBS Euler Ázaro, também no Banco da Vitória, no Sara Kubitschek, que fica ali no Parque Infantil, Nelson Costa, Hernani Sá, também no PSF Nossa Senhora da Vitória, PSF Ilhéus 2 e também na UBS de Olivença. Tem também vacinação hoje para os profissionais da educação básica a partir de 30 anos. Essa vacinação acontece tanto para os profissionais da rede municipal de ensino, como da rede estadual e também para profissionais da rede privada de ensino, lembrando que essa vacinação acontece tanto na Avenida Canavieiras, na Escola Municipal Heitor Dias, como na Cruzada Bem pelo Bem. Vacinação também da segunda dose está acontecendo aqui na cidade, no SEMAI, que é o antigo Colégio Fênix, até às 3 da tarde. Volto com você, viu, Roger? Ok, Isabela. BMD, informação é serviço. Ligado na gente, o povo fica sabendo de tudo certinho. Valeu, muito obrigado. Agora, a vacinação em Itabuna. Hoje está tendo repescagem com a segunda dose da Coronavac e da vacina de Oxford para pessoas com síndrome de Down e trabalhadores da saúde que tomaram a primeira dose no dia 5 de março. E pessoas que fazem parte do grupo prioritário que tomaram a primeira dose na lista da Xepa. Agora à tarde, a vacinação será de 1h30 às 3h30 na Rede de Frio. A primeira dose está sendo aplicada em pessoas de 50 a 57 anos, nascidas entre janeiro e março, e pessoas com comorbidades, com mais de 18 anos. Essas pessoas podem procurar as unidades de saúde de 1 às 4 da tarde. Sábado teve vacinação contra a Covid-19 para os trabalhadores do transporte de Itabuna. O movimento foi grande no Clube da UZEME. Teve aglomeração e os profissionais reclamaram da falta de organização. A chuva que caiu em Itabuna no sábado pegou todo mundo logo cedo. Taxistas, mototaxistas, trabalhadores de transporte escolar e de transportadoras de cargas, além de rodoviários que ainda não tinham sido vacinados, esperavam para receber a primeira dose da vacina contra a Covid-19. A expectativa era grande. Eu fui o primeiro dos mototáxis, né? Ansioso, não dormi direito nem nada. Cheguei aqui 3h30, fiquei rodando. Aí quando chegou um outro, eu parava, a gente conversava. Estava na expectativa muito grande, né? Em vista dessa vacina. Pela nossa idade ia demorar um pouco para a gente ser beneficiado e com essa antecipação é muito bom, muito gratificante. Porque a gente tem uma expectativa de que seja uma esperança para vencer esse vírus, né? Os profissionais iam chegando e por volta das 7 da manhã já estava aquela aglomeração na porta do Clube da UZEME, no São Caetano, escolhido como local de imunização. Para tentar amenizar a situação, o pessoal formou uma fila. A fila está sendo organizada de acordo com essa lista aqui, ó, que os profissionais providenciaram. Conforme eles vão chegando, vão assinando aqui o nome. Cerca de 300 pessoas já estão por aqui. Só que está sendo bem difícil organizar porque tem muita gente. Olha só o final da fila. A taxista Maíra estava no começo da fila. Ela esperou muito por esse dia, mas reclamou da falta de organização. Tinha que ser por categoria. Eu acho que seria melhor. Porque muita gente aglomerou do mesmo jeito. Agora acabaram de fazer uma fila aqui, você acredita que vai... Não tem distanciamento, tá todo mundo junto, do mesmo jeito. Eu acho que deveria ser de manhã uma categoria, de tarde outra, no domingo e dividir, mas aglomerou do mesmo jeito. Se a intenção não é aglomerar, acabou que no final aglomerou do mesmo jeito. O tempo mudou e ao invés de chuva, foi o sol que os profissionais enfrentaram. Magno trabalha como ajudante de cargas. Ele também estava na bronca. Perder um dia de trabalho para poder vir se vacinar numa situação dessa, sabendo que poderia ser diferente. Ou então o setor público chegar e montar 5 postos de vacinação e separar as categorias. Categoria de transporte de carga, categoria de táxi, categoria de mototáxi, entendeu? Que aí é transporte de pessoas. Aí sim, poderia resolver. Agora a gente fica nessa aglomeração, nessa situação que nós estamos aqui, isso aqui não dá certo não. Só de taxistas e mototaxistas, segundo os sindicatos, são cerca de 1.200 profissionais regularizados em Itabuna. As categorias que não pararam durante a pandemia já não viam a hora de ser contempladas. Fomos em linha de frente.
e estamos até hoje em linha de frente. Então nada mais justo do que a vacinação para toda a categoria de taxista, mototaxista, né? Outro que deu conta também. A sociedade, ela pede esse clamor dessa vacinação. Então, o pessoal tem um pouquinho de paciência aí, se organizar na fila para poder vacinar. Sim, e manter o distanciamento pessoal, né? Porque tentar, né? Porque na fila... E tentar manter. A vacinação da primeira dose com a vacina de Oxford começou por volta das 9 horas da manhã. O taxista Pedro César foi o primeiro da fila. Chegou às 10 da noite de sexta-feira. Ficou bem aliviado ao começar o processo de imunização contra a Covid-19. Eu fiquei com medo que a prefeitura botou muita categoria junta, né? Eu fiquei com medo de não ter vacina para todos e também da aglomeração, né? Também. E aí, como foi a vacinação? Ótimo, não senti nada, perfeito. 30 pessoas por vez entravam na área de imunização para evitar aglomeração. As filas foram divididas por categorias. Até o meio-dia, mais de 500 doses tinham sido aplicadas. Sobre o movimento grande na vacinação, a coordenadora de imunização de Itabuna explicou que profissionais do transporte que não tinham sido vacinados procuraram pelo serviço, mas que a vacinação fluiu bem. Porque nós já havíamos contemplado na outra rodada, né, empresas de ônibus, algumas empresas transportadoras também, transporte coletivo, mas a expectativa era de atender justamente esse público. Agora, algumas pessoas que não compareceram da outra vez vieram para cá, então vão ter que ter paciência e aguardar, porque hoje realmente era o dia específico desse público que a gente destacou anteriormente. Gostei da proposta dos taxistas que falaram que dividindo por categoria ou por postos espalhados na cidade em cada categoria seria melhor. Ficou na cara foi que do jeito que foi organizado não deu certo, né? Não aglomerou lá dentro, mas aglomerou do lado de fora. Então fica a dica aí para as próximas vezes, já que ainda vamos ter muitas rodadas de vacinação pela cidade. Agora o cronograma de vacinação em cidades do Extremo Sul. Em Eunápolis, está sendo aplicada a primeira dose em profissionais da educação que tenham a partir de 40 anos. Teve vacinação pela manhã e agora à tarde as doses estarão disponíveis das 2 às 4 nas unidades de saúde Oswaldo Melo, Vanderlei Nascimento, Loja Maçônica 5 de Novembro, na sede do Rotary e também na Loja Maçônica Obreiro de Eunápolis. Em Porto Seguro, pessoas com 58 anos ou mais e pessoas com comorbidades com 18 anos ou mais estão sendo vacinadas com a primeira e também a segunda dose. A vacinação segue até às 2 da tarde na Secretaria Municipal de Saúde. Em Teixeira de Freitas, a vacinação foi pela manhã com a aplicação da primeira dose nas pessoas em situação de rua. No próximo bloco, a gente fala que motoristas de Itabuna tiveram direito de dirigir suspenso. Aproveitando que vamos falar de trânsito, olha, vamos dar uma chegadinha lá fora e ver como é que está a Avenida Juraci Magalhães nesse momento. A gente está vendo aí que o trânsito está tranquilo, na verdade aquela fila ali é porque o sinal está fechado, mas não está tendo travamento não, o trânsito está fluindo bem. O BMD volta em instantes. Agora a gente fala de uma situação que aconteceu esse fim de semana em Maraú. 2 homens acusam um empresário de agressão. O fato ocorreu durante a retirada de uma barricada colocada pela prefeitura para limitar o acesso à praia. Entrada na noite de sábado no distrito de Barra Grande, em Maraú. Nesse vídeo dá para ouvir o barulho de uma serra elétrica e ver um homem cortando uma barreira feita com troncos de madeira que limitava o acesso à praia. As imagens foram gravadas pelo empresário Lucas Bahia. Ele conta que o homem que está sem camisa no vídeo deu socos e quebrou o nariz do marido dele, Carlos Alberto Amaral Novaes, de 49 anos. O homem sem camisa é o empresário Herbert Moreira Dias. No Dia do Meio Ambiente, nós vimos um empresário simplesmente destruindo um patrimônio público que retirava o direito de quem não tem direito, simplesmente daqueles que têm veículos automotores e querem adentrar as praias com legislação federal e municipal que impedem esse ato, né? E quando nós fomos falar de forma pacífica, dando boa noite, o boa noite que veio de lá desse empresário foi um soco
no nariz do meu marido. O empresário Herbert Moraes Dias falou sobre o ocorrido. Quando eu tentei gerar essa desobstrução, veio 2 rapazes para cima de mim, um forte, alto, e já partindo para cima de mim. A coisa que eu fiz foi me defender. E foi uma coisa muito rápida, que estava escuro e ele estava já em cima de mim. E quando eu entrei em atrito com ele na hora, e ele saiu correndo depois, porque ele não conseguiu me agredir. É uma coisa também que eu não sabia, que a obstrução tinha sido feita pela Prefeitura de Maraú. Eu entrei em contato com o pessoal do município para poder, pedindo a eles que colocassem a coisa corretamente lá, e eu repararia todos esses danos. Lucas e o marido Carlos Alberto informaram que estão em Salvador e que já deram queixa de agressão na polícia. A Prefeitura de Maraú disse que vai acionar a Polícia Civil e a Justiça para apurar os danos ao patrimônio público para que o prejuízo à sociedade seja ressarcido. O combate ao tráfico de drogas na região. A Polícia Militar apreendeu 28 tabletes de cocaína em Prado, no extremo sul do estado. A droga foi encontrada abandonada dentro de uma sacola impermeável ontem na Praia do Farol. A suspeita é que a droga tenha sido trazida pela maré. Todo o material apreendido foi apresentado na delegacia e tudo indica que se trata daquelas mesmas drogas que estão aparecendo em cidades do extremo sul. Já chegou em Nova Viçosa, em Porto Seguro, está chegando aí também agora em Prado. A polícia está apurando o caso. Motoristas que tiveram o direito de dirigir suspenso entre 2016 e 2017 estão sendo notificados pelo Detran Bahia. Eu converso agora com Alexandro Nonato, que é coordenador de habilitação do Detran aqui em Itabuna, e vai falar sobre esse assunto com a gente. Alexandro, muito boa tarde, obrigado aqui por nos atender no Bahia Meio Dia. Por que esses motoristas, Alexandro, tiveram o direito de dirigir suspenso? Boa tarde, Roger. O Detran Bahia, a partir do dia 31 de maio, iniciou a notificação desses condutores, que na verdade tiveram infrações cometidas entre o ano de 2016 e o ano 2017. Esses condutores serão penalizados com a suspensão do direito de dirigir, ou seja, a suspensão da Carteira Nacional de Habilitação. Sob que condições foi feita essa suspensão? Foram infrações graves, crimes de trânsito, ou porque eles atingiram aquela pontuação máxima na carteira? Que condições essa suspensão foi estabelecida? Roger, entre as principais infrações, pilotar motos sem o uso do capacete, alcoolemia, dirigir sob efeito de álcool, ou se recusar a fazer o bafômetro, ou também manobras perigosas. Essas estão entre as principais infrações, as principais penalidades que fizeram com que esses condutores tivessem a sua CNH suspensa diretamente. E o que esses condutores vão precisar fazer para poder voltar a dirigir? Quais são os protocolos que eles devem seguir aí no Detran para recuperar o direito de dirigir? Após cada condutor receber a sua notificação, eles têm o direito da defesa, ou seja, pode procurar o Detran da sua cidade, o Detran na Bahia, e realizar a sua defesa. O Detran, é claro, que vai avaliar cada situação, cada caso. Esses condutores que tiveram as CNHs suspensas terão penalidades de 3 meses a 12 meses. Deverão procurar a Ciretran, entregar a sua CNH. Posterior a isso, vão precisar realizar uma reciclagem, que serão feitas pelas CFCs, Centro de Formação de Condutores. Vão ter 30 horas de aulas teóricas sobre legislação, noções de primeiro socorro, sobre direção defensiva, relação interpessoal. Isso vai fazer com que eles possam voltar a ter a CNH e o direito de dirigir novamente. Ô Alexandre, mas por que tanto tempo assim? 5, 6 anos desde que essa suspensão foi estabelecida e agora que eles vão poder fazer o recurso? Ou essa suspensão aconteceu recentemente, retroativa aos atos cometidos há 5, 6 anos atrás?
Isso, as notificações que foram enviadas agora 31 de maio pelo Detran Bahia, elas realmente são pelas penalidades retroativas, penalidades que foram cometidas entre o ano 2016 e o ano 2017. Esses condutores estão sendo penalizados só agora. Isso aí nos dá margem para imaginar que posteriormente isso poderá acontecer novamente. Ou seja, as infrações de 2018, 2019 ainda não chegaram ainda nessa situação agora, né? Ainda não foram avaliadas pelo Departamento Estadual de Trânsito da Bahia, que é o DETRAN, e posteriormente poderão vir a ser avaliadas e também com que as pessoas tenham as suas CNH suspensas da mesma forma que aconteceu agora. O condutor vai precisar constituir advogado para fazer essa defesa ou é um procedimento administrativo e ele próprio faz essa defesa? Ele próprio pode procurar a Ciretran, no caso aqui em Itabuna, a 5ª Ciretran, e essa defesa ela pode ser feita por intermédio de um requerimento, até de próprio punho ele pode fazer a sua defesa, a Ciretran irá protocolar, envia para Salvador e aí a gente vai ficar aguardando essa avaliação do Detran Bahia e posteriormente aquilo que será ortogado, se realmente o condutor precisará cumprir a suspensão ou se de alguma forma ele vai ficar livre dessa suspensão. Alexandre, é a primeira vez que isso acontece? Ou isso tem sido uma rotina, apesar dos anos serem já de 5, 6 anos atrás, mas essa é a primeira vez? Roger, a suspensão de CNH, ele acontece de forma, eu poderia dizer que ele acontece até de forma muito, muito rápida. Por exemplo, um condutor que ele é parado em uma blitz, automaticamente ele já pode receber a sua suspensão, ele já deve procurar então uma Ciretran, o Detran, para que possa ser entregue essa CNH e ele possa cumprir a suspensão. Só que de agora, de forma especial, o Detran fez um levantamento de penalidades nesses anos que nós já falamos aqui e resolveu notificar de uma só vez essa média aí de 16 mil condutores em todo o território baiano. Ok, Alexandre, muito obrigado por esses esclarecimentos e bom trabalho para você aí. Muito bom dia. Obrigado. No próximo bloco, a gente fala da campanha Junho Vermelho, que incentiva a doação de sangue. Franciele Caetano. Isso mesmo, Roger. Estamos no Junho Vermelho, que tem o objetivo de alertar para a importância de se fazer a doação de sangue. Eu estou no banco de sangue aqui de Itabuna, que fica no Hospital Calixto Midles Filho. E daqui a pouquinho, para falar sobre a campanha e para falar sobre a situação atual do banco de sangue, eu vou entrevistar Rosildo Ribeiro, o coordenador de captação. O Bahia Meio Dia volta já. A gente segue falando agora de meio ambiente. Olha que ações bacanas foram realizadas este fim de semana no Extremo Sul. Em Eunápolis, teve drive-thru ambiental para distribuição de 1.000 mudas de plantas nativas da Mata Atlântica. Também foram distribuídas 300 mudas de flores ornamentais. Uma ação da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Sustentabilidade em comemoração ao Dia Mundial do Meio Ambiente, celebrado no sábado. E ainda em comemoração à data, cerca de 40 voluntários se uniram para fazer a limpeza da praia de Itacimirim, em Porto Seguro. Foram recolhidos 200 quilos de lixo que foram destinados para reciclagem. Os voluntários ainda colocaram placas educativas em 3 praias da cidade para conscientizar os banhistas sobre a importância de recolher seus resíduos. Durante este mês de junho, é realizada a campanha Junho Vermelho, que incentiva a doação de sangue. E o Banco de Sangue de Itabuna está precisando, viu, gente? O estoque está baixo. A repórter Franciele Caetano traz agora essas informações para a gente ao vivo. Olá, Franciele, bastante complicada essa situação que aí durante a pandemia parece ter piorado ainda mais, não é? Muito complicado, Roger. Só para você ter uma ideia, a Rosildo me passou aqui que hoje eles escolheram aí 15 bolsas mais ou menos. E em dias normais, dias bons, vamos dizer assim, seria uma média de 30 bolsas. Desde o início da pandemia que o Banco de Sangue aqui da cidade vem passando por essa situação. Além de Itabuna, eles atendem cerca de 126
municípios. Como você disse, nós estamos no Junho Vermelho, o mês que tem o objetivo de levantar, de fazer campanhas para alertar para a importância de fazer a doação de sangue. Então, para falar mais sobre essa campanha, para falar sobre a situação atual do Banco de Sangue aqui da cidade, vamos falar com Rosildo, que é o coordenador de captação. Boa tarde, Rosildo. Conta pra gente qual a situação atual do banco, quantas bolsas, né, vocês têm hoje no estoque e qual seria a necessidade, o ideal? Então, boa tarde, Roger, boa tarde a todos que acompanham o Bahia Meio Dia. Então, iniciando a semana, o ideal hoje é que nós estivéssemos um estoque de pelo menos 350 unidades de sangue liberado para transfusão e nós temos em torno de 35 unidades, seja o que dá para em torno de 2 a 3 dias, isso limitando o atendimento. E com relação à procura, no início da pandemia vocês divulgaram que essa procura deveria ser feita apenas por meio de agendamento, mas está tão baixa, né, que vocês abriram as portas novamente. Sim, na realidade o agendamento foi uma preocupação nossa com relação ao distanciamento social, a preservação dos nossos colaboradores, também dos doadores de sangue, seguindo protocolos a nível da Organização Mundial da Saúde, mas o que se vê que não está tendo essa necessidade de agendamento porque o banco de sangue está completamente vazio e não é justo você agendar e vir aqui e não ter fila. Então, o banco de sangue, como você pode observar, recepção vazia. A essa hora, em dias normais, né, como você acabou de falar, já era para termos colhido 35 unidades e colhemos apenas 14 unidades, para ser mais exatos. Certo. Roger tem uma pergunta para você. Antes da pergunta, viu, Fran, aproveitar para falar para as pessoas, olha, gente, não demora. Toda vez que eu vou lá fazer doação de sangue, às vezes eu estou no comércio fazendo alguma coisa, subo ali no hospital, faço doação, não paga estacionamento, porque entra lá, deixa o carro, quando termina, eles dão um ticketzinho, você não paga o estacionamento. Ou seja, existem todas as facilidades para a pessoa ir fazer a doação de sangue, que dura no máximo 30 minutos, não é, Fran? Na semana passada, o Banco de Sangue de Itabuna teve que buscar sangue em outra cidade para atender a demanda daqui, foi isso mesmo? Roger está perguntando, né, que chegou para a gente a informação que na semana passada vocês precisaram buscar em outras cidades um apoio para dar conta aqui a hospitais da cidade. Como que foi isso? Então, pela primeira vez, nós chegamos a esse ponto de recorrer ao vizinho município de Ilhéus, onde buscamos bolsas de sangue emprestadas para salvar a vida de pessoas aqui de Itabuna e também da região. Então, você observa a que ponto nós chegamos. Então, cabe à população, cabe às pessoas a ter essa responsabilidade e entender que o banco de sangue é um mero receptor de sangue e esse sangue volta para a comunidade da qual a pessoa doou está inserida. Então, nós precisamos colher o sangue para devolver no organismo de uma outra pessoa. É importante salientar também, como você falou, nós não atendemos somente só Itabuna, nós atendemos a mais de 126 municípios pactuados. Então, a responsabilidade nossa é grande, nós estamos agora comemorando o Junho Vermelho, não temos muito o que comemorar, é uma grande realidade. Nosso estoque de sangue está em perigo, a população também corre risco, sobretudo as pessoas que estão vitimadas da Covid-19, tem vários pacientes precisando de sangue. É bom deixar bem claro que a população tem uma visão de que quem só precisa de uma transfusão sanguínea é aquelas pessoas que foram vítimas de arma branca, arma de fogo ou de acidente. Não, tem as pessoas que fazem hemodiálise, quimioterapia, radioterapia, braquioterapia, pacientes oncológicos, a pediatria oncológica também do Hospital Novaes. Então, é um leque de procedimentos que precisa de uma transfusão sanguínea. Então, por isso é importante fazer o apelo para que as pessoas possam vir aqui ao banco de sangue. E para a gente finalizar, quem pode doar? Quanto tempo dura essa coleta? Então, tanto homem ou mulher que tem idade igual ou superior entre 18 a 65 anos. Lembrando que o menor de 18 anos, aquele acima de 16 anos, também pode doar sangue. Os pré-requisitos básicos para doar sangue é rápido, é fácil. A triagem clínica do processo todo, da recepção até aqui a flebotomia, dura em torno de 30 minutos. E aqui, quando você pulsiona o braço do doador, vai em torno de 8 minutos. Então, é muito rápido e prático e seguro. Certinho, muito obrigada. E só para reforçar, o Banco de Sangue funciona de segunda a sexta, das 7 às 5 da tarde e nos sábados, das 7 até o meio-dia. Eu volto com você. Valeu, muito obrigado, Franciele. Pois é, um doador salva até 4 vidas. Muito obrigado por você aqui com a gente, mas continue, porque agora você tem as notícias do esporte no Globo Esporte Bahia. O BMD
volta amanhã nesse mesmo horário e à noite tem o BATV com mais notícias da sua região. Bahia Meio-Dia. Oferecimento Curso Galileu, líder em aprovação. E aniversário Cipolate. Compre, concorra. A vacinação é uma dose de esperança. Um gesto que salva vidas. Por isso, faça a sua parte. Vacine-se.